Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Falando da nossa chegada em Cáceres, foi um momento, não posso deixar de dizer que foi um momento especial por se tratar de uma direção de Deus na nossa vida, através do ministério do nosso saudoso pastor Benedito. Foi o ano de 1999, quando nós chegamos no dia 17 de fevereiro, para ser o co-pastor do Templo de Sede e o vice-presidente do campo. Já existia a organização, mas não com o nome Umadecar, né? Depois, com o passar do tempo, que nós organizamos essa sigla, mas o trabalho da mocidade já era um trabalho que já vinha de há alguns anos, um trabalho bastante ativo. E quem estava na época liderando esse trabalho era o nosso pastor Divino de Almeida, que foi o organizador, inclusive, do primeiro congresso da nossa juventude após a minha ascensão na direção da igreja, aqui substituindo o pastor Benedito. Posso dizer que essa constância e a dedicação ao trabalho, o compromisso com a obra de Deus, com as suas funções como jovens em relação ao conjunto, à liderança e assim por diante. Mas eu penso que o que mais me marcou ao longo desse tempo foi acho que o nosso primeiro congresso de jovens. Como nós falamos, eu assumi esse trabalho em 99. Naquele ano seguinte, o ano de 2000, nós fizemos o primeiro congresso de jovens. Eu me lembro como hoje nós usamos o ginásio de esporte de Profeta, porque o nosso espaço aqui no templo é pequeno. E eu me lembro, nós tivemos 31 caravanas. Então, assim, nós reunimos, eu penso, muito mais de 3.000 pessoas. E naquele tempo o pastor Divino era o líder. O pastor Divino sempre foi um companheiro que foi jovem desse conjunto, dessa juventude aqui de Cáceres, depois se casou, tanto ele quanto a irmã Miriam. Eu fui jovem dessa organização, vivendo, claro que na região, mas eu participava de congressos aqui desde o ano de 1980. Eu participo de congressos, de eventos da mocidade dessa igreja. E o pastor Divino, na minha época como pastor, ele era o líder. E o pastor Divino fez um grande trabalho, foi ele que organizou todo esse congresso na época, que eu não me lembro qual foi o ano, o número do congresso, né? Mas que marcou a época. Foi realmente um dos congressos mais abençoados. E nós tivemos tantos outros, né? Que cada um no seu tempo teve a sua marca, as suas particularidades, enfim. Então, eu penso que eu me lembro bem de uma época anterior, quando eu era jovem ainda. Me lembro bem do pastor Reinoldo, hoje está em Brasília, o pastor Reinoldo. Lembro de regentes do conjunto, como hoje pastor, que mora lá em Corumbá, irmão do irmão Ednei, agora me fugiu o nome dele, e tantos outros. Depois da minha época, já como pastor, o pastor Divino, o pastor Isaac, o pastor Valdir, Moacir estava envolvido, Moacir Frank, pastor Alexandre, atualmente, né? Mas parece que teve mais alguém que eu não consigo me lembrar. Mas esses são os nomes que eu me lembro mais, que passaram pela liderança. O Valdir, eu acho que durante alguns mandatos, né, alguns anos, trabalho muito profícuo realizado pelo Valdir, junto com a irmã Leila. O pastor Divino ficou muitos anos, o pastor Isaac parece que ficou pouco tempo, mas ficou. Também fez um grande trabalho. E por último, o pastor Alexandre, que tem se destacado
bastante à frente dessa juventude e já por vários anos conduzindo essa responsabilidade com muita excelência, né? E são esses os nomes que eu me lembro bem. A mensagem que eu deixo para toda a juventude e para todos que estarão participando desse congresso é que continue fazendo com excelência o trabalho, assim como a juventude vem fazendo há décadas. 30 anos é um tempo que com certeza teve uma importância muito grande, a juventude teve uma importância muito grande para a obra de Deus nesse campo, nessa região. E eu não consigo ver uma igreja que caminha bem, que anda bem, sem a participação da juventude. A juventude tem um papel importantíssimo, especial no papel da igreja, na existência da igreja. E o meu conselho, a minha palavra é que vocês continuem firmes, porque assim, coisas boas o Senhor reserva para vocês no futuro. Façam com alegria hoje o trabalho, coopere com alegria, porque certamente Deus tem coisas maiores para cada um de vocês. Um exemplo disso eu posso dizer que é a minha vida, a vida do pastor Divino, a vida do pastor Isaac, a vida do Valdir, que passaram pela liderança, a minha vida como pastor. E um dia eu pude fazer parte dessa juventude como componente, né, do conjunto, participando dos trabalhos, dos eventos. E hoje, pela misericórdia de Deus, como pastor, nós estamos podendo ajudar outros jovens que estão hoje servindo e que futuramente serão obreiros, enfim, ocupando diversas posições na obra de Deus. Eu acredito no trabalho, acredito no potencial da juventude, então segue em frente fazendo a vontade do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e contribuindo com a obra de Deus.